A crise provocada pelo coronavírus acabou fazendo com que muitas empresas e prestadores de serviços tenham que fechar suas portas. Com isso, deixam de faturar e deixam de ter o dinheiro para poder pagar suas contas. E a preocupação surge, né? Com as contas que não param, com vários compromissos a seguir, como é que essas pessoas, esses empresários, esses empreendedores podem fazer para poder dar sequência aos seus trabalhos. E é por isso que a gente veio conversar aqui com o Ricardo Vasconcelos, advogado especialista nessa área. Ricardo, como é que pode ser feito, principalmente na questão do aluguel, né? A pessoa, aqui em Teresópolis a gente sabe, os aluguéis são muito caros, tanto para lojas quanto para salas comerciais. Existe uma alternativa, existe uma saída que essas pessoas, esses empresários podem buscar? Então, primeiro você precisa... vem em relação a isso, realmente o que você disse, os valores são muito altos, né? E quando você pega uma empresa e fecha a empresa, você é obrigado a fechar a empresa pela pandemia que nós temos agora, certamente o seu custo vai continuar alto, porque o aluguel é um custo fixo, e aí as suas receitas despencaram. Como você vai fazer numa situação dessa? É possível você pedir aí uma revisão de contrato, dependendo da situação, você pedir a suspensão do pagamento por um prazo. É claro que a lei ela não diz especificamente, nessa situação você vai suspender o contrato, nessa situação você vai suspender o pagamento. Ela não diz isso. Mas ela diz o seguinte, em casos de imprevisão, né, o que se chama de teoria da imprevisão, nos casos de imprevistos como esse, por exemplo, nos casos de força maior, caso fortuito, que é essa situação que nós estamos vivenciando, você pode sim discutir o contrato, tentar reduzir o valor, tentar suspender por um tempo, pedir uma carência. E aí o que eu recomendo nessa situação é primeiro conversar com o locador, primeiro sentar com ele, conversar agora nessa situação, mandar mensagem, né? Você manda mensagem para ele e fazer isso tudo por escrito é até melhor, conversando, mas também mandando por escrito para facilitar essa situação, ser mais objetivo e deixar bem claro para ele a situação, deixar bem claro o seguinte, olha, eu não tenho como pagar. Ou você me dá um prazo de carência aí de 2 meses, 3 meses para eu voltar a pagar e lá na frente eu quito esses valores que ficaram em aberto, ou você reduz o valor do aluguel e conversar e até vocês chegarem a um termo melhor. Não é possível chegar a um termo melhor. Você pode sim entrar com uma ação judicial pedindo essa revisão, ou pedindo até a resolução do contrato sem pagamento de multa. Isso tudo você pode fazer. A lei te permite fazer. É claro que você também não pode simplesmente, está nessa situação, então eu não vou pagar e acabou. Não é isso. Você vai ter que mostrar que realmente você não tem condições de pagar. Às vezes você... exatamente, tem que se antecipar e tem que mostrar isso. Às vezes você tem um patrimônio suficiente, a sua empresa tem um patrimônio suficiente para continuar pagando. Então por que vai revisar o contrato? Né? Então isso tudo tem que ser visto. É possível, né? A lei permite esse tipo de situação, mas isso tudo você tem que tomar os cuidados e principalmente tentar chegar a um acordo com o locador, que é a melhor situação que tem a se encontrar. E a gente sabe que, por exemplo, restaurantes, né, nesse momento agora muitos já fecharam, outros estão com um movimento muito abaixo. Qual é a preferência nessa hora? Ele vai ter que negociar essa questão com o seu locador ou é questão de pagar salários e aluguel? Às vezes ele não tem dinheiro para fazer as duas coisas. O que seria o indicado aí nessa conversa toda? O principal é pagar salário, até porque se você deixa de pagar o salário, você tem as questões da Justiça do Trabalho, que são muito mais graves, né? E principalmente porque aquele seu funcionário precisa do dinheiro para sobreviver. Então você levar essa situação ao judiciário e falar, foi por isso que eu não consegui pagar os funcionários, calma aí, mas você pagou primeiro o quê? Né? Então primeiro é pagar o funcionário, essa é a primeira situação. Segundo, o próprio poder público tem tomado iniciativas para tentar amenizar esses problemas. Né? Ele tem buscado essas iniciativas, como suspender pagamento de impostos, isso tudo está sendo estudado e vem sendo feito na medida do possível. Né? E aí sim, paguei os funcionários e não tenho condições de pagar o aluguel, apresenta e tenta amenizar a situação. Até porque muitos locadores, principalmente na nossa cidade, são proprietários de diversos imóveis. E às vezes deixar de receber de 2, 3... né? Isso não trará para ele um prejuízo tão grande de início. Né? Então é mais fácil você conseguir chegar a uma negociação e até apresentar isso, no caso de se levar isso ao judiciário, apresentar isso ao juiz. Olha, para o meu locador essa diferença não é gritante no dia a dia dele, no custo da sobrevivência dele, mas para mim é. E aí é claro que o juiz vai pesar
ali qual é a situação mais justa para aquela questão.